Agora são 7h32. E o Instituto Vladimir Herzog lança no próximo sábado a biografia multimídia e documentário sobre Dom Angélico Sândalo Bernardino, religioso cuja vida e trajetória foram dedicadas aos direitos humanos no Brasil. Sobre este assunto eu converso agora com o jornalista Camilo Vanucchi, autor da biografia Marisa Letícia Lula da Silva e do livro Vala de Perus, ambos pela editora Alameda. É o responsável pela pesquisa e redação da biografia de Dom Angélico. E eu converso também com o cineasta e documentarista Rodrigo Siqueira, produtor e diretor do documentário. Bom dia, Camilo. Bom dia para os dois. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Perfeitamente. Eu ouço o Camilo e te ouço. Eu ouço vocês. Sim, agora estou ouvindo. Para começar a nossa entrevista, eu queria que vocês falassem quem foi o Dom Angélico, a trajetória religiosa dele e o trabalho, principalmente em defesa da democracia. Eu não vou começar aqui, daqui a pouco a gente passa para o Rodrigo. Então, o Dom Angélico, ele é um bispo emérito de Blumenau, está com 88 anos hoje, está vivo, ativo, indignado, como sempre foi. E ele tem uma trajetória que começou, ele é de Saltinho, né, que é um distrito, hoje cidade, antigamente distrito de Piracicaba. Ele foi padre em Ribeirão Preto e ele passou 25 anos como bispo auxiliar de Dom Paulo Evaristo Arnes, na Arquidiocese de São Paulo, focado nas periferias. Foram 15 anos no extremo leste da cidade, região de São Miguel, e 10 anos na Vila Brasilândia, na região noroeste, ali já divisa com Caieiras, né, no extremo norte da cidade. E ele teve uma trajetória muito importante nesses anos 75 até o ano 2000, exatamente nisso que você me perguntou, de defesa da cidadania, dos direitos humanos, resistência à ditadura militar, participou de grandes atos importantes, morte de Vladimir Herzog, assassinato, né, de Vladimir Herzog, do Santo Dias e outros episódios como esse. E ele foi um militante muito importante, ainda é, claro, mas muito ativo nos anos 80. Ele foi coordenador da Pastoral Operária, né, então ele era o interlocutor privilegiado com os movimentos populares, os trabalhadores. E ele foi um defensor muito importante na Zona Leste, sobretudo, de um movimento de moradia, saúde, creche, que desagou no movimento contra a carestia e essa trajetória é muito importante nos anos 70 e 80 principalmente. E hoje ele mora na Zona Norte, né, Camilo? Ele foi bispo de Blumenau até a aposentadoria dele e quando ele voltou, quando ele encerrou o trabalho dele como bispo de Blumenau, primeiro bispo de Blumenau, uma diocese nova, ele voltou para a Zona Norte, na região, faz parte da Vila Brasilândia, onde ele foi bispo auxiliar durante 10 anos, e mora lá, mora num sobrado, mora com a irmã Carmen Julieta, que cuida dele, que trata dele, está incomodadíssimo, porque está 1 ano e meio sem sair de casa, praticamente, por causa da pandemia. Mas ele mantinha, né, até antes da pandemia, uma missa todos os domingos, lá perto da casa dele, numa paróquia da Zona Norte, e agora está começando a retomar. Esse sábado ele vai lá no lançamento do filme do Rodrigo, às 10 horas da manhã tem a exibição, primeira exibição pública, e já deve em breve anunciar o retorno dele às missas dominicais. Camilo, por que o Instituto decidiu fazer esse documentário? Como é que surgiu essa ideia? O Instituto é uma das principais organizações hoje de defesa dos direitos humanos e promoção dos direitos humanos. E contar a história de pessoas que são muito atuantes, que são símbolos de uma atitude, de uma atuação na defesa dos direitos humanos no Brasil é uma das metas do Instituto Vladimir Herzog e é uma das coisas que tem norteado o trabalho do Instituto. Então esse entra como um perfil multimídia que pode ser, esperamos que seja o primeiro de outros, mas um perfil multimídia para contar essas pessoas que são muito relevantes
e que vale a pena a gente conhecer. Gerações mais novas que não conheceram, para entender essa história e poder aproveitar dessa experiência, dessa inspiração. Que momentos da vida do Dom Angélico você destaca que foram registrados aí nesse documentário? Eu destaco assim, ele teve uma atuação desde 1970 e poucos, ainda em Ribeirão Preto, de tomar um partido pela democracia e contra a ditadura militar na época. Então ele acolhe estudantes que se manifestavam já na geração de 68, 70, acolher na igreja em momentos de bombardeio, de bombas de gás lacrimogêneo, aquelas coisas de repressão ao movimento estudantil. E ele começa uma construção que não termina mais, sempre aliado da população e de enfrentamento à repressão, ao genocídio, ao autoritarismo. E isso percorre vários episódios importantes, históricos, né? Eu mencionei aqui morte de Vladimir Herzog, morte de Manuel Fiel Filho, dos Santos Dias, que foi um operário que foi morto fazendo um piquete numa greve na porta da fábrica, na Zona Sul de São Paulo. E ele teve uma atuação muito importante de se manifestar ali, de chamar a autoridade e o poder instituído de assassino, de fazer a denúncia de como é que ele tinha sido morto, né? É uma história que não terminou, né? Ainda hoje a gente convive com desaparecimentos forçados, com execução pela polícia militar, de pessoas que são inocentes e que são executadas pela polícia. Mas, sobretudo, eu acho que é uma coisa que está muito bem contada no filme, quero depois sugerir que o Rodrigo fale um pouco, mas dessa atuação dele no território, nas periferias, organizando movimento social, participando de trabalhos de educação popular, de comunicação popular, e um engajamento, sobretudo, na questão da moradia, que ele foi muito importante. Assim, ele atuou em defesa de ocupações e de loteamentos que hoje são bairros, são grandes condomínios, grandes conjuntos habitacionais no extremo leste da cidade, mas não só lá. E essa foi uma atuação muito marcante. As pessoas hoje, na ponta, no território, reconhecem esse trabalho dele e estão entusiasmados de poder ver, ouvir, ser espectadores deste trabalho que a gente está fazendo. É uma coisa que muito nos alegra, poder contribuir com isso. Então, eu queria passar a bola agora para o Rodrigo, para ele contar um pouco como é que foi a produção e a direção desse documentário. Rodrigo. Bom, o documentário, ele tem o nome de Dom Angélico e o Grito do Povo, exatamente porque a gente aborda esse período de maior atuação do Dom Angélico, sobretudo na Zona Leste, e o filme se integra, né, aos textos que o Camilo produziu, e aqui eu aproveito para convidar as pessoas para entrarem no site, porque é uma experiência multimídia. O Camilo construiu uma biografia muito primorosa da trajetória do Dom Angélico, e o filme ele acaba complementando essa experiência do Dom Angélico, e a gente resolveu focar mais nessa atuação dele na Zona Leste, né? Sobretudo no espírito, né, que o Dom Paulo Evaristo Arnes imprimiu, né, na Arquidiocese de São Paulo, quando ele esteve à frente, né, a partir da Operação Periferia, em que, num gesto de desapego aos símbolos episcopais, vendeu o Palácio Episcopal e comprou centenas de terrenos nas periferias para formar centros de mobilização, associações de bairro e tudo. E o Dom Angélico, estando nessa frente, né, junto com o Dom Paulo Evaristo Arnes, foi para o extremo leste da capital e passou a trabalhar ali na região de São Miguel, a partir de São Miguel, né, porque é uma região muito grande onde ele atuou. O Camilo citou essa participação dele nos movimentos de moradia, e aqui eu chamo a atenção porque o Dom Angélico, lá no comecinho dos anos 80, nas primeiras ocupações, já tinha
uma visão de vanguarda dos movimentos de moradia, coisa que hoje está em vigor, né? O movimento de moradia com uma certa visão holística, quer dizer, não só ocupar, mas assim, entender que as necessidades de moradia não são só 4 paredes e um teto, né? Mas ter também pavimentação de rua, esgoto, creche, transporte, posto de saúde. Então, assim, a moradia como um conceito de bem viver das pessoas, e o Dom Angélico esteve aí nessa vanguarda desse movimento, ajudando a organizar, incentivando, mobilizando e, entre outras coisas, usando a educação e a comunicação para fazer esse tipo de organização, né? Então foi um trabalho muito focado nesse período em que ele esteve na Zona Leste, porque também seria uma dificuldade enorme para a gente contar toda a trajetória do Dom Angélico. Ele fez muita coisa durante muito tempo, esteve atuante em várias frentes simultaneamente. E a gente focou exatamente nesse período para a gente conseguir dar um pouco mais de profundidade, da dimensão desse envolvimento dele nos movimentos populares e também transmitir uma certa atmosfera, né, dessa atuação dele junto aos movimentos. A gente trouxe esse espírito para dentro do filme. Rodrigo, tem alguma passagem que você destaca do documentário, alguma surpresa que você teve durante a produção dele, algo que você queira destacar? Olha, primeiro queria dizer que não foi fácil de produzir, porque a gente fez esse trabalho em plena pandemia. Quando a gente começou a nossa caminhada, veio a fase roxa, né, que fechou tudo, e depois, quando aliviou, ainda era a fase vermelha. Dom Angélico está com 88 anos, a gente teve que trabalhar com uma equipe muitíssimo reduzida para diminuir muitos riscos de transmissão, mas, mesmo assim, optamos de ir para a periferia, encontrar as pessoas, e a maior surpresa foi descobrir que o Dom Angélico, lá no final dos anos 70, no começo dos anos 80, ele estava na vanguarda de muitos dos movimentos que a gente vê hoje. Eu citei o movimento de moradia, mas ele teve uma participação muito importante nos movimentos de comunicação popular, né? Ele fundou jornais, a cada ocupação que ia avançando na Zona Leste, já cuidava de criar uma rádio corneta nas comunidades, né, onde as pessoas falavam umas para as outras sobre as necessidades locais e também as necessidades de organização dos movimentos populares, né? Os jornais em que ele atuou, aqui eu destaco o Grita Povo, que foi também uma experiência muito interessante de abrir os arquivos desse jornal, que ele fundou em São Miguel e coordenou, né? Então, um jornal que o Grita Povo, como ele gosta de dizer, né, as pautas do jornal saíam do próprio povo. E muitas das pessoas que escreviam no jornal eram das próprias comunidades. Então, todas essas pautas de reivindicação e de luta por direitos estavam no jornal, né? Assim, eu falei da saneamento, transporte, né? Mas também as campanhas salariais, sempre muito próximo da organização dos trabalhadores. Então foi uma grata surpresa e também uma inspiração para o nosso presente, porque tudo isso que ele fez ainda é muito presente, né? Muito atual. O Dom Angélico é uma referência, né? Não só na Zona Leste, uma pessoa muito importante. E, inclusive, o lançamento o lançamento do documentário será na Zona Leste, é isso? O documentário será lançado na Zona Leste, que eu acho que é natural que seja lá, onde ele atuou muito fortemente. O Camilo falou, também esteve na Brasilândia, mas temos ali esse primeiro período dele na periferia foi por ali,
e a gente achou que seria interessante a gente voltar a esse lugar para interagir, né, com essa população neste território. No filme, inclusive, a gente teve a oportunidade de filmar como uma alternativa a essa condição restritiva da pandemia. A gente teve a oportunidade de filmar uma videoconferência em que o Dom Angélico se encontrou com 70 lideranças de diversos lugares da cidade, das periferias da cidade, lideranças de movimentos populares, e a gente fez essa mesa, vamos dizer assim, para promover esse encontro durante a execução do filme, porque a gente não podia filmar o Dom Angélico em ação nos bairros. A mesa se chamou Memória e Atualidade das Lutas Populares na Zona Leste, e agora, no lançamento do filme, com esse momento da pandemia um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, ainda preocupante, mas um pouco mais tranquilo, a gente vai poder levar esse material para a Zona Leste. Então, o filme vai ser lançado em Itaquera, lá na Faculdade Santa Marcelina, com a presença do próprio Dom Angélico, eu preciso dizer. Camilo, eu queria saber de você qual é o legado que o Dom Angélico deixa e os desafios para que os trabalhos realizados por ele sejam continuados. Eu acho que o legado do Dom Angélico ele está deixando ainda, porque ele vai continuar dando trabalho aí para as pessoas que são para o autoritarismo, né, para esse poder que a gente precisa enfrentar ainda. Mas ele deixa um legado de coragem, de ousadia e de esperança também. Ele é muito carinhoso, sempre foi muito carinhoso, então ele tem ele deixa as pessoas confortáveis, de um jeito confortável. Ele chama para o combate, mas de um jeito muito gostoso, salutar, e eu acho que isso é fundamental para a gente juntar as forças e retomar quem nunca parou, né? O Dom Angélico nunca parou, mas para a gente continuar na ação e nos enfrentamentos que são necessários. Então, Camilo, o lançamento do documentário Dom Angélico e o Grito do Povo será na Faculdade Santa Marcelina, na Vila Carmozina, na Zona Leste aqui de São Paulo, né? No sábado agora, dia 27, das 10 ao meio-dia, com a presença do Dom Angélico. É isso? É isso. E uma hora para o filme, depois uma hora para um bate-papo ali, com a presença. Eu vou estar lá também, Rodrigo vai estar lá, a gente vai fazer uma mesa, vai conversar, poder falar um pouquinho do Dom Angélico, as pessoas vão poder vê-lo, encontrá-lo novamente. Com distanciamento, cadeira sim, cadeira não, alguns cuidados, todos de máscara, obrigatório, quem quiser ir, precisa ir de máscara. E é isso, vai ser uma honra convidar aqui também todos os espectadores, todos os ouvintes que estão acompanhando a gente. Quero agradecer a sua participação aqui no jornal, Camilo, sua participação também, Rodrigo, muito obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigado, Diana. Tchau, tchau.